e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. O anjo instruiu tanto a José quanto a Maria acerca do nome que o Redentor haveria de ter. E o nome escolhido é Jesus, que em hebraico seria Josué. Jesus significa Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. O nome Jesus não foi um nome simplesmente aleatório, mas foi um nome intencionalmente escolhido pelo próprio Deus para identificar a missão do seu Filho. Se agora há pouco nós falamos sobre a necessidade do nosso Redentor ser Deus, é importante que nós também possamos compreender a necessidade do nosso Redentor ser homem. Por que Deus não enviou um anjo? Por que Deus não enviou talvez um outro ser para redimir a humanidade? Deus poderia fazer? Sim, Ele é soberano e Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Mas, porém, eu e você precisamos compreender uma verdade muito clara que nos é revelada na Escritura. E que verdade é essa? Havia a necessidade de Jesus ser homem, porque nós precisávamos de um representante, assim como nós, para nos redimir dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que pela desobediência de um homem, que foi Adão, o pecado adentrou no mundo e pelo pecado a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se o pecado, acompanhem aqui, meus amados irmãos, ele adentrou pela desobediência de um homem, a salvação ela seria dada à humanidade pela obediência de um homem. E quem foi esse homem? Cristo Jesus. Se pela desobediência de Adão entrou a morte, pela obediência de Cristo entrou a vida. Se pela vida de Adão veio a condenação, pela vida de Cristo veio a salvação. Nós precisávamos de um representante humano, assim como nós, para que ele fosse de fato responsável pela nossa redenção, pela nossa salvação. Mas não somente isso. O milagre da encarnação tinha um outro propósito. Jesus tinha como propósito ser o exemplo perfeito para nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, se você puder, abra a sua Bíblia, por gentileza, nesse texto. Filipenses 2, 5. A palavra do Senhor ali nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A encarnação de Cristo, meus amados irmãos, teve como propósito servir de modelo, de exemplo de conduta para mim e para você. Como Deus quer que nós vivamos? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós não vamos encontrar isso em qualquer tipo de experiência mística. Certa feita, conversando com um senhor, iniciando um discipulado, eu perguntei a ele: como você faz para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? E aí ele me disse: olha, eu vou muitas vezes lá para o mato, ou para o bosque, para um lugar deserto, para o meio do mato, e ali eu fico pensando, eu fico fazendo as minhas elucubrações para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida.
E, meus amados irmãos, não é dessa forma que nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é buscando em nossa mente, buscando em nossos pensamentos, fantasiando com as nossas imaginações, que eu e você vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a vontade de Deus para a nossa vida, ela claramente, ela é demonstrada através da vida, das palavras e do ensino de Cristo Jesus. Se você quer saber o que Deus quer que você faça, se você quer saber qual é a direção de Deus para a sua vida, olhe para Jesus. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então o Senhor se encarnou e Ele assumiu a forma humana para ser exemplo para nós, para nos mostrar o caminho e para nos mostrar a direção. Me permitam aqui citar alguns exemplos práticos disso que eu estou falando nessa noite. Por exemplo, em Cristo Jesus, nós aprendemos a como resistir às investidas do diabo. Em Mateus capítulo 4, Jesus ele foi tentado. E Jesus ele foi tentado em 3 áreas, quanto às suas necessidades físicas, fome e sede. Quanto à questão da vaidade, dê ordem aos teus anjos para que lhe sustente. Quanto às riquezas, o diabo, Satanás diz, se prostrar e me adorar, te darei todas essas riquezas. E a grande questão é, como Jesus venceu as investidas de Satanás? Você já parou para refletir? Como Jesus venceu as investidas de Satanás? De 3 formas que eu e você podemos vencer também. Notem que Jesus, como Deus, ele poderia simplesmente, com um sopro divino, aniquilar o diabo, aniquilar Satanás, mas ele não fez assim. Ele venceu as investidas de Satanás de tal forma que eu e você também podemos vencer. Se nós copiarmos Jesus, se seguirmos os passos de Jesus, eu e você também podemos vencer. E como Jesus venceu? De 3 formas. Primeiro, com a oração. Durante os 40 dias que Jesus esteve no deserto, ele esteve em oração. Como é que o crente aprende com Jesus a vencer as tentações? Em oração. Em segundo lugar, Jesus venceu as investidas do diabo com jejum. E jejum não é dieta, jejum é fome de Deus, é sede de Deus. É tempo de buscarmos o Senhor, é nos abster da alimentação para que nós consagremos a nossa vida ao Senhor. E em terceiro lugar, todas as vezes, as 3 investidas do diabo que se levantou contra o nosso Senhor e Salvador, Jesus respondeu com a palavra, respondeu com a Bíblia. Palavra, oração e jejum. São as formas e as ferramentas que o Senhor nos deu, através do exemplo do seu Filho, Cristo Jesus, para nós vencermos as investidas do diabo. Ainda, em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós poderíamos aqui, meus amados irmãos, destacarmos tantos sentimentos que houve em nosso Redentor. Sentimentos esses que nós precisamos buscar. Sentimentos esses que nós precisamos almejar. A nossa oração, meus amados irmãos, nessa data em que nós já de forma antecipada celebramos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, deve ser esta: Senhor, dá-me um coração como o do teu Filho. Transforma, Senhor, a minha vida e me dê um coração igual ao de Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para a gente relembrar aqui, pelo menos 3 sentimentos graciosos que foram manifestos na encarnação de nosso Redentor. Em primeiro lugar, o seu amor incondicional pelos discípulos. É maravilhoso que na ceia,
A palavra do Senhor nos mostra que Jesus, ele amou os seus discípulos até o fim. Quando Jesus mais precisou dos seus discípulos ali no Getsêmani, ao invés de orarem com ele, os discípulos dormiram. Pedro, no seu avã de dizer que jamais abandonaria o Redentor, quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro, com os seus próprios lábios, negou ao Senhor Jesus. Na sua prisão, os discípulos todos fugiram. Nenhum deles estava ao seu lado. Posteriormente, na crucificação, só João esteve ali próximo ao Redentor. Mas a palavra nos diz que Cristo amou os seus discípulos até o fim. Além do amor incondicional, nós podemos também afirmar que Jesus, ele manifestou a graça do perdão para com aqueles que pecaram contra ele. A maior manifestação do perdão que nós encontramos em Cristo Jesus se dá na crucificação. Quando o Senhor, ele olha ali para aqueles que foram responsáveis por tirar a sua própria vida, que o pregaram no madeiro, que furaram o seu corpo, que cuspiram em sua face, que colocaram sobre a sua cabeça uma dolorosa coroa de espinhos, e o Redentor ali com um amor imensurável, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui a gente olha para o nosso coração. Que contraste, né? Às vezes, por coisas tão pequenas, nós negamos o perdão. Se uma pessoa às vezes passa por nós e não nos cumprimenta, já é digno de nós nunca mais olharmos para a cara daquela pessoa, desviarmos o nosso caminho daquela pessoa e simplesmente ignorar. Se nós não somos respondidos em uma mensagem do WhatsApp, isso já é motivo no nosso coração de ira e de revolta e de dizer que nós não queremos mais nenhum tipo de contato com aquela pessoa. Tantas coisas pequenas que enchem o nosso coração de ódio, de mágoa, de ressentimento e de raiva. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Até que ponto nós estamos prontos a perdoar aqueles que nos ofendem? Até que ponto nós estamos prontos para perdoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, pessoas do nosso próprio sangue, pessoas do nosso próprio convívio? Quantas vezes nós fechamos a porta do nosso coração para o perdão? Quantas vezes fechamos a porta do nosso coração para a restauração? Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, para a sua encarnação, nós somos levados a considerarmos a prática do perdão. E a terceira demonstração, meus amados irmãos, de Cristo Jesus foi a sua humildade incomparável. Além do seu amor e da graça do perdão, a humildade de Cristo Jesus deve ser o maior exemplo para nós. Em nossa sociedade, meus amados irmãos, hoje muitos homens, eles alcançam proeminência e são exemplos para a sociedade moderna. Quantos rios de Instagram ou mensagens que são apresentadas de frases de personagens, condutas de personagens, atitudes de alguns homens famosos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que nenhum homem, que nenhum pensador pode ser comparado a Cristo Jesus. E a sociedade hoje, ela vive à busca de exemplos, de homens que possam seguir, de filosofias que possam abraçar. E eu e você, como cristãos, precisamos entender que o maior e o mais profundo exemplo já nos foi dado. Nós não precisamos correr atrás de outros modelos, nós não precisamos correr atrás de outros homens, nós não precisamos buscar outros exemplos. O maior de todos os exemplos, o maior de todos os homens foi nos revelado no Evangelho e o seu nome é Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo exemplo que houve em Cristo Jesus. Quando seus opositores o julgam de forma injusta e fraudulenta,
ele aceita aquela condição. Quando os soldados romanos arrastam pelas ruas de Jerusalém, quando no pretório se reúnem a guarda romana, zombando dele, de Cristo Jesus, esbofeteando o seu rosto, cuspindo em sua face, colocando sobre ele uma coroa de espinho, arrancando a sua roupa, Jesus ficou nu diante da multidão, e depois ele foi coberto com um manto escarlate. Tudo isso, Jesus suportou de forma humilde. Ninguém foi tão injustiçado quanto Cristo Jesus. Nenhum homem foi tão humilhado quanto o nosso Redentor. Ninguém foi tão insultado na história da humanidade quanto Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A encarnação de Cristo, ela deve produzir efeitos de transformação na nossa vida. O Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança. De que vale, meus amados irmãos, domingo após domingo, semana após semana, nós estarmos na igreja, convivendo em igreja, vivendo em comunidade, sem mudança, sem transformação? O Evangelho deve ser progressivo, o Evangelho deve ser transformador, e essa é uma época muito propícia para nós refletirmos sobre que mudanças o Evangelho tem produzido em nossa vida. Se você comparar hoje, final do ano, dezembro, com janeiro deste ano, você pode dizer que você está um crente melhor. Você pode hoje dizer que você está mais parecido com Cristo. Ao término de 2024, você pode fazer um autoexame, uma autoavaliação e dizer: Senhor, eu estou mais parecido com o seu Filho. Minha oração, meu desejo nessa noite é que você não possa chegar à seguinte conclusão: eu estou pior. Porque isso vai ser lamentável. Eu estou mais rancoroso, eu estou mais vingativo, eu estou mais colérico, eu estou mais irascivo, eu estou mais egoísta, eu estou mais mesquinho, eu estou mais descompromissado com a obra de Deus. Eu espero que não seja essa a sua conclusão, mas que você possa, nessa noite, olhar para o exemplo de Cristo e buscar seguir os passos, e que a sua oração nessa noite seja essa: Senhor, transforma a minha vida, faz com que eu seja parecido com o teu Filho, Cristo Jesus.